Ora viva, seja bem-vindo a mais um espaço de debate e de reflexão na sua Bola TV. E se por norma eu sou imodesto nestas alturas quando apresento os meus convidados, permitam-me que hoje, além da imodéstia, até algum entusiasmo pelo trio de luxo que conseguimos juntar hoje aqui. Temos para já Augusto Inácio, treinador. Esta seria a altura em que eu dava mais uns dados do percurso dele, mas já fez tanta coisa e eu só tenho 80 minutos de programa, portanto, ficamos por aqui. Temos o José Eduardo, antigo jogador, empresário de sucesso, uma voz crítica sempre, alguém que tem esta vantagem, não está preocupado com o que pensam gregos e troianos dele, diz o que pensa, nós gostamos, concordemos ou não, e é sempre muito bem-vindo aqui. E depois o Vítor Manuel, esse coração enorme que nos brinda com a companhia na Bola TV assídua, comentador, homem que sabe do que fala, enfim, experiência é coisa que não lhe falta da vida e do futebol e, portanto, está prometido, estão aqui os condimentos todos para uma grande conversa. E se há bocado disse que não ia lembrar tudo o que o Inácio já fez, porque só temos 80 minutos de programa, há uma coisa que eu tenho que lembrar. Na próxima quinta-feira, 14 de maio, faz 20 anos que o Sporting foi campeão, ao vencer o Salgueiros em Vidal Pinheiro por 4-0. Curiosamente, a 50 metros de Inácio estava Vítor Manuel, treinador do Salgueiros, hoje separados, enfim, cada um na sua casa, mas na altura. E, portanto, Vítor também se lembra muito bem dessa jornada. Passam 20 anos, foi o fim do percurso do Penta do Futebol do Porto, e se às vezes a gente elogia, e tem elogiado com razão, quer a recuperação de Bruno Lage no Benfica a época passada, quer de Sérgio Conceição este ano, não esquecer que Inácio, quando pegou na equipa, substituiu Materazzi, quando pegou na equipa também partiu de trás para a frente e conseguiu cortar a meta em primeiro lugar. Inácio, muito bem-vindo, comece por si. Atenção, lembrar também que na próxima quinta-feira uma grande entrevista de Inácio ao Jornal A Bola, não perder, onde ele vai escalpelizar este e outros assuntos. Hoje vamos, apesar de tudo, apenas abrir o apetite para essa grande entrevista. Mas, Inácio, que grandes imagens, ou que imagens mais fortes ficaram dessa conquista do Sporting depois de 18 anos de jejum? Obrigado pelo convite. Cumprimentar os meus amigos, o Vítor e o Zé, e aos telespectadores da Bola TV. Imagens. Há tantas imagens. Quando há um sucesso daqueles ao fim de tantos anos, há muitas imagens na cabeça. Mas aquela que eu guardo na parte final é o Vítor que me vem dar um abraço de termos sido campeões. Eu a perguntar-lhe a ele, e tu safaste, porque o Vítor precisava pelo menos de um empate para ficar na primeira divisão, porque se Setúbal ou Leiria, onde eles ganhassem, o Salgueiros descia, e ele só me dizia, muito emocionado, eu não sei, mas alguém saltou para cima da gente e disse assim, Mister, safámos. E então eu fiz a festa como campeão e o Vítor fez a festa da manutenção. É um momento mágico, porque o Sporting foi campeão ao fim de 18 anos e foi realmente momentos inesquecíveis que ainda hoje perduram na minha memória, porque faz parte da história, mas à medida que os anos vão passando eu tenho que dizer isto porque se não ficava aqui engasgado, eu não gosto de ficar com coisas engasgadas, por muito que se lembre desse campeonato, porque tem que ser lembrado, ao fim de 18 anos ser campeão é uma coisa para ser lembrada durante muito tempo. Não deixa também de eu ficar triste porque o Sporting, nesse ano em 2000 e em 2002 foi campeão e depois está este jejum outra vez sem ser campeão. O que quer dizer com isto? Que lembram-se muito do título do Inácio quando era treinador, também devido aos títulos não ganhos durante estes anos todos. O que é que esse Sporting tinha? E, por outro lado, eu não sei se quando assumiu o cargo de treinador no Sporting, se na altura você próprio achava isso como acredita-se sempre, senão nem sequer estaria no Sporting, mas se pensava que era realista, até porque tínhamos de um Porto pentacampeão. Não, quando eu fui para o Sporting, e depois vai ser na entrevista na Bola, quando eu fui para o Sporting, eu não fui logo para ser o treinador principal. Eu fui para ali para fazer uma espécie de ligação entre a direção e o balneário, e depois o Sporting iria contratar um treinador e depois eu ia para essas funções. Só que, entretanto, o Sporting, quando não contratasse o treinador, seria o treinador interino, se assim se possa dizer. As coisas foram correndo mais ou menos bem, não digo bem porque nem sempre tudo correu bem,
mas as pessoas começaram a acreditar que afinal com este treinador era possível fazer alguma coisa. Mas curioso é que os próprios dirigentes não acreditavam que o Sporting fosse campeão. O que eles me pediram sempre a mim é que fizesse o melhor possível. Ora, se quisessem ser campeões ou se pensassem em ser campeões, tinham dito assim, meu amigo, você vem para aqui, mas é para sermos campeões. Mas não foi isso que aconteceu. Aliás, quando entra depois uma nova administração em novembro, o Dr. Luís Duque, que entrou, a primeira coisa que ele me disse assim, mister, só quero que apure a equipa para a Taça UEFA, naquela altura a Taça UEFA. E eu, tudo bem, passado mais uns meses, ele já me dizia, mister, se a gente pudesse subir mais uns degrauzinhos, era muito bom. E eu digo assim, que degraus são esses? Mister, encostados ali ao primeiro lugar. Eu disse, quem pensa em encostados ao primeiro lugar nunca chega a ser campeão. Nós neste momento, como estamos, é para lutarmos para sermos campeões. E ele ficou assim, como quem diz assim, o que é que este gajo está para aqui a dizer, não é? Está para aqui a dizer só para debitar, estar a debitar. Mas assim, eu comecei a sentir que realmente nós tínhamos uma grande equipa. Nós tínhamos uma boa equipa e um bom balneário, com muitos líderes, eu digo que não é um nem dois, muitos líderes de balneário que fizeram com que muitos dos problemas que se resolviam entre eles não foi preciso a intervenção do treinador. E isso era muito bom. Quando estavam dentro do campo só pensavam numa coisa, que o objetivo era de vitória. E demonstravam isso na raça, na determinação, na vontade, no querer. E começámos a aproximar do primeiro lugar. É evidente que há sempre aquela coisa, nunca mais chegamos ao primeiro, nunca mais chegamos ao primeiro, nunca mais chegamos ao primeiro. Quando é o jogo do Porto em Alvalade, eu disse cá para comigo, se a gente empata ou perde, o campeonato é para o Porto. Se a gente ganha, também dificilmente vamos sair do primeiro lugar. E esse para mim foi um jogo fundamental e um jogo-chave. Ganhámos 2-0 e bem, mas o Porto tinha uma grande equipa. Que grande equipa tinha o Porto. Só que nós valíamos pelo conjunto, não era por unidade, é pelos 11 que estavam e por aqueles que estavam no banco. Ajudaram muito o Sporting a ganhar alguns jogos. E depois também tínhamos um jogador que para mim foi fundamental. Eu não quero fazer grandes destaques, mas tenho que o fazer, que é justo. Cada vez que a gente tinha muitas dificuldades no jogo para abrir o marcador, lá tínhamos o André Cruz. O André Cruz, com os seus livros, desbloqueou muitos momentos em que o resultado podia estar incerto. E ele ajudou-nos muito, claro. Havia o Acosta, que foi o melhor marcador e ia ser dispensado em dezembro, como o Vidigal ia ser dispensado em dezembro. Tínhamos o Peter Schmeichel, que era uma grande figura na baliza, e o Francesco também pelo lado esquerdo, a Ayu também, que marcou muitos golos. Enfim, tínhamos um meio campo também muito forte, uma defesa forte. Enfim, conseguimos arranjar ali assim uma equipa que cria alguma coisa. Mas a mensagem do treinador só tem mais força e só tem a objetividade de eles pensarem que realmente é possível sermos campeões com as vitórias. E nós fomos ganhando, tivemos 23 jogos, não digo para o campeonato, mas Taça de Portugal, sem perder, até aquele penúltimo jogo do Benfica. Claro que esse jogo do Benfica, nós só nos interessava a vitória, porque mesmo que empatássemos, e se o Porto ganhasse como ganhou, não serviria de nada, tínhamos que ganhar sempre aos Salgueiros. Por isso só a vitória nos interessava. Pronto, o Benfica acabou por ganhar o jogo e agora vamos para a última jornada para me encontrar com o meu amigo Vítor e para sofrermos aqueles 90 e tal minutos e cada um atingiu os objetivos que foi importante para os dois. Entretanto, o Zé Roquete, que sempre foi aquela cara sisuda, reservada, foi a primeira vez que eu o vi sorrir na vida. De facto, o Sporting, aquilo, a festa dos sportinguistas, enfim, no fundo, que emoções é que viveu naquele momento? E tem razão, eu também só me lembro dele sorrir naquela altura, mas deu-me uma chapada de contentamento, de exaltação. Eu ia para a conferência de imprensa e ele chega também, dá-me um abraço, mas dá-me aquela chapada, como quem diz assim, fomos campeões, mas dá uma chapada que eu senti, não é? Mas eu cá para comigo, o homem, além de ser pela primeira vez, ainda ter força na mão. Mas foi aqueles momentos, não é? Que toda a gente está galvanizada, está contente, está satisfeita, mas lá está. O Inácio também não gosta de ficar com isto nada na garganta, mas a festa foi uma vergonha. A festa do Sporting não é no caminho para Lisboa, que aí foi espetacular. Era as estradas, era as pontes, tudo de malta de Sporting, à noite, com bandeiras, com cascóis. Chegamos ao pé do carregado, recebemos a notícia que os jogadores, os capitães e o treinador tinham que ir para a Câmara de Lisboa. E a restante comitiva tinha que ir para o estádio. E eu não concordei e até me chateei e digo assim, mas o que é isto? Então nós somos um grupo a vencer e não somos um grupo a estarmos juntos na comemoração.
Porque é que uns têm que ir para a Câmara e outros têm que ir para o estádio? É evidente, quem foi à Câmara, os capitães e eu, quando chegámos ao estádio já estavam as pessoas todas a sair. Ou seja, não comemorámos o título juntos. E eu tive aquela expressão que muitos sportinguistas não gostaram, principalmente os dirigentes não gostaram. Assim, vocês parecem uns chanchos, vocês não sabem ganhar. Vocês não sabem ganhar. Porque quando se ganha, toda a gente diz, fomos todos ganhamos. Quando perdemos é o treinador. Mas quando ganhamos é todos juntos. Na comemoração, ficámos divididos e partidos. E eu não gostei nada disso e manifestei-me. Não gostei nada disso. Sinceramente, não gostei. Olha, entretanto, não sei se ainda tem contacto com alguns daqueles jogadores. Consigo... Alguns até mais em relação aos estrangeiros, como é óbvio. Se ainda falam nisso, ou só algum jogador com quem ainda mantenham um contacto mais próximo? Olha, o último contacto que eu tive, e por acaso, antes desta chamada, estava eu a tentar mandar uma mensagem, que não acabei de enviar, para o meu amigo Anucci. O Anucci, como sabe, está a ter um problema de saúde, é o El Turco, e claro, isto mexe sempre com a gente, porque são pessoas que a gente conhece, que gostou de estar, de conviver, de trabalhar. E eu estava-lhe a mandar uma mensagem e disse, olha, acabei de receber a notícia que tu estás a recuperar, era isso que eu lhe queria dizer para lhe dar força e ânimo. Mas o Acosta, de vez em quando a gente fala também, o André Cruz também a gente fala, enfim, vamos falando com alguns daqueles que estão lá fora que estão muito longe. O César Pratos, pelo que sei agora, é pastor de uma igreja, portanto, prega no dele. O Acosta deve-lhe muito, atenção, porque até os problemas da ciática, se existiam ou não existiam, ou se era apenas exagero, passaram logo consigo, e você apostou nele, deve-lhe muito com certeza, e até tenho uma curiosidade, a ver se eu consigo fazer-me entender na pergunta. O Schmeichel foi o melhor livro que você treinou ou não? O melhor livro? Pois, porque o Schmeichel, para além de guarda-redes, onde ele destacava era na capacidade de sair a jogar, de jogar com os pés, de orientar a equipa, de orientar a defesa, e eu às vezes pensava assim, olha, se calhar foi um dos melhores livros que passou na história do Sporting. Sim, mas era melhor, mas é passá-lo a gostar logo a bola para a frente, porque se eu ficasse com a bola no pé, aquilo já era um perigo, como aconteceu no Salgueiros, que eu quis lá driblar, ficou sem a bola e dentro para o Salgueiros. Foi na bandeirola de canto, Augusto. O Schmeichel é realmente aquela figura que é diferente na mentalidade. O que ele mais testava era os estágios. Ele não entendia, não encaixava na cabeça dele porque é que havia estágios. E porque é que não havia o programa semanal? Antigamente os treinadores só diziam quando acabava um treino, amanhã treino de manhã, X horas, amanhã treino à tarde, mas não se fazia um plano semanal. Por causa dos gabirus dos jogadores, se houvesse os treinos com antecedência, faziam os seus programas, lá iam eles para as vidas. Era assim naquele tempo. E ele chegou um dia ao meu gabinete e disse, mister, eu não entendo disto, eu tenho os meus filhos para levar à escola, eu não estou organizado, eu não ando bem assim. Eu disse, estar que eu vou ver essa situação. Então, quando eu fiz o programa semanal, e ele dizia assim, pronto, João Mister, muito obrigado, porque já agora, Mister, porque é que há estágios? Eu assim, que em Portugal é hábito haver estágios, porque é assim, porque as pessoas pensam que se o jogo não correr bem, os jogadores não estão focados, andam nas vidas e não sei o quê. Ele assim, eu estive no Manchester United e quando íamos, por exemplo, jogar com o Real Madrid, o Ferguson só dizia para a gente estarmos 1 hora e 45 minutos ao balneário. Não era preciso estágio, cada um era responsável por si. E eu até concordo com ele, porque eu cheguei a fazer isso no Guimarães, não haver estágio. Mas as pessoas, aquilo que está na cabeça das pessoas é, não há estágio, onde é que eles andam, Não há essa cultura aqui em Portugal. Eu sou a favor do não haver estágio. Cada um é responsável por si, sou a favor disso. Até poupa muito dinheiro aos clubes. Mas isto tem a ver com mentalidade. E ele, cada vez que entrava em campo, ele tinha que era dele, era o único. Ele dizia que queria ir à frente, pegava na bola, antes de pôr o pé no relvado, mandava um grande chute da bola para o ar, que aquilo era o stress dele assim, vamos lá para o jogo. Mas dava sempre um grande charuto na bola. E os jogadores eram assim. E falava muito os defesas. Mas falava, quer dizer que insultava. Meu isto, meu aquilo, não sei o quê. Pois via-se às vezes o André Cruz a falar com ele, o Rui Jorge a falar com ele, também mandava ir. No fim, quando acabava aquilo, ou quando era um intervalo, chegava ao pé deles, dava um abraço, dava assim uns beijinhos e tal, como quem diz assim, aquilo é o calor do jogo, que ele gostava de participar também, de orientar, porque ele via o jogo de trás para a frente, como tem uma visão grande, de orientar os colegas no sentido de eles estarem sempre focados naquilo que tinham que fazer. Muito bem, Vítor, junto à conversa, você na altura com aquela imagem de marca que era o bigode farfalhudo, a dar um grande abraço no final ao Inácio, fiquei agora a saber que na altura nem sabia, mas pronto,
estava preocupado também com o fair play e dar os parabéns a quem o mereceu, ainda sem saber o seu próprio destino. Felizmente, para os Salgueiros, também se safou. Mas que imagens é que guarda também desse jogo e desse Sporting? Porque você também estava aflito, também estava com o coração nas mãos. Cumprimentar os três, um grande abraço virtual. Infelizmente não pode ser presencial, tem que ser com este afastamento físico. Eu não quero chamar afastamento social, porque acho que isso não é muito bem apropriado, essa palavra social. Eu acho que é mais um afastamento físico. Rever amigos, portanto é sempre um privilégio, um prazer cumprimentar os nossos telespectadores. Não, é um jogo que tem uma carga emocional fortíssima, quer para um lado, quer para o outro. O Inácio já se referiu e bem. Eu estou-me a lembrar do episódio na véspera, no sábado. Ele foi para o mesmo hotel onde eu vivia. Que era o Hotel Ipanema Park. Eu tinha deixado barba, cabelo grande, estava ali com um aspecto, diria, quase horrível, para me ter medo. Medo, já estava eu com medo, não queria demonstrá-lo. A rasca já estava eu. Mas ali naquela altura a gente temos que ser guerreiros, temos que ser campeões, porque o Inácio lutava por um objetivo e eu por outro. Eu estou-me a lembrar que era só câmaras de televisão, eu disse, mas o que é isto? Não deve ser para me entrevistar a mim. E chega o autocarro do Sporting, lembro-me do Inácio a sair, estás bom? Eu disse, não há conversas, amanhã a gente depois fala, no final do jogo. Aquelas coisas que nós temos. Portanto, o jogo era de grande tensão, o Sporting tinha que ganhar. Nós estávamos dependentes de um resultado. Nós podíamos perder desde que o Setúbal não ganhasse. E nós terminamos o jogo com 4-0. Eu vou-te dizer, o Inácio está perfeitamente recordado do jogo, eu ainda o tenho também na minha cabeça. Quando está 0-0, o Peter Schmeichel faz uma defesa extraordinária, que aquele corpanzil todo vai buscar uma bola. Eu não sei se foi o Paquito que estou ao Basílio. Portanto, o jogo descambou para uma derrota que foi... O Sporting ganhou com todo o mérito, eu tive essa capacidade de reconhecimento, mas houve ali momentos de que o Sporting, quando está a 0-0, passou por um mau bocado. Até me lembro, eu joguei em 4-4-2, porque não tinha, eu disse, eu tenho que dar um sinal positivo para a minha equipe. Se for de vela, olha, paciência, mas ao menos vou de consciência tranquila. Eu lembro-me perfeitamente, ele ganha, acaba o jogo e o Setúbal ainda está a jogar. E o Setúbal está em cima do União de Leiria e as pessoas estavam a ouvir o relato naquela altura. Estavam a ouvir o relato. E eu lembro-me que alguém diz, no último minuto do jogo do Setúbal-Leiria, o Luís Vozela tira uma bola no risco de golo e o jogo praticamente depois acaba e o Setúbal acaba por empatar 0-0 e acaba por descer de divisão e nós temos aquela grande manifestação também de alegria. Foi o nosso campeonato. Ganhámos o nosso campeonato à nossa maneira. Portanto, houve ali uma conjugação depois de sentimentos e de valores que eram dois objetivos que cada um queria conquistar. Eu, com a amizade que já tenho por ele há muitos anos, fiquei feliz por ele também e eu consegui um objetivo. A história do bigode é uma história que eu prometi a mim próprio. Eu não disse a ninguém, nem à família. Ninguém sabia. Eu prometi, se ficasse na primeira divisão, cortaria o bigode. E estou-me a recordar que estou sozinho no balneário às 10 da noite, ainda estava cansado, porque o jogo também nos cansa, emocionalmente também é um desgaste tremendo. As pessoas pensam que os treinadores estão livres, mas a gente passa muito também, é um momento de grande tensão. Ainda por cima o jogo que era e o que representava. Eu lembro-me que entrou as câmaras da televisão, eu já estava sem bigode, entrou as câmaras da RTP1, passando a publicidade. A minha mulher estava a ver as imagens e disse assim, mas o que é que está a acontecer? Mas ele está maluco. Mas aquilo é o meu marido ou não? Portanto, eu não disse a ninguém, nem aos meus filhos. Portanto, foi estas coisas que nós temos e que nos dão alguma força, estas promessas, passa a expressão. E a partir daí nunca mais usei bigode. Portanto, eu comecei a usar bigode com 16 anos e pronto, e desfilo com passado 25 anos. Portanto, é estes momentos, estas memórias que nós temos, que nos dão, de facto, revivê-los é sempre importante nas nossas vidas, nas nossas memórias. O Salgueiros também, infelizmente,
para a história também tem passado por momentos extremamente difíceis. Era um clube que tem uma grande história. Eu tive o privilégio, aquela alma salgueirista estava sempre presente também. Isso era o tal espírito balneário também que havia dentro. Porque havia ali jogadores muito carismáticos também. Eu lembro-me do Basílio, o Pedro, que era meu adjunto e que foi capitão da equipe. O Jorginho tinha aquele pé esquerdo, que era meu adjunto também. Portanto, havia ali jogadores também com muito carisma. E isso também era uma força que nós tínhamos. E nestes momentos são muito importantes. São momentos importantes, apesar de nós termos perdido, mas pronto. Há derrotas, como costumo, numa derrota sabe bem, mas esta acabou por ser uma derrota que nos levou ao nosso objetivo e o Sporting conquistou passado 18 anos. Eu, pela amizade que tenho pelo Inácio, temos uma amizade de muitos e muitos anos, fiquei feliz por ele e depois também, em relação aos Salgueiros e à minha equipe, que era esse objetivo que nós tínhamos em mente, que era difícil, nós sabíamos que tínhamos uma missão, não direi quase impossível, porque sabíamos que o Sporting também tinha que ganhar. E o Sporting tinha de facto uma grande equipa, eu subscrevo aquilo que o Inácio diz, era uma equipe muito sólida, muito consistente, e tinha de facto jogadores com uma qualidade acima da média. E parece-me a mim, o Inácio não referiu aí, naquele reforço, naquele reajuste do plantel em dezembro, salvo erro, com o André Cruz, sim. Com o lateral direito, o César Pratos e o Mepensa. E o Mepensa vieram dar de facto mais opções e mais qualidade, e nisso o Inácio foi astuto. Porque eles vieram de facto não só que a qualidade individual que tinham, vieram de facto também reforçar, porque eram jogadores também com muito talento e com experiência. Então o André Cruz acho que foi decisivo, não pondo em causa os Rui Jorge, os Schmeichels, o Acosta, enfim, há alguns que eu já não me lembro, não tenho bem presente, lembro-me dos meus, mas pronto, foi um jogo que se envolveram, foi bem as circunstâncias. Dois amigos que estavam ali numa luta tremenda para alcançar os seus objetivos e conseguimos. E conseguiram. Entretanto, antes de passar ao Zé Eduardo, Vítor, se a minha memória não me atraiçoa, porque há bocado estavas a falar de alguns jogadores, havia lá Mick Feer. Ui, para. E então aproveitei este intervalo também. Aliás, eu acho que ele na segunda parte tem lá uma oportunidade de gol com o Schmeichel para fez handball. Eu não sei se é essa que o Vitor está-se a referir. É essa, se calhar. Já estava 2-0, Vitor. Estava 2-0 e o Peter Schmeichel faz uma defesa à handball. Abre os braços. É essa que ele abre que a bola bate. Mas estava 2-0 nessa altura. Estava 2-0. Já estava. Estava 2-0. Mas estás a falar. Se tu fazes o 2-1 aí, as coisas complicavam-se. As coisas complicavam-se. Mas eu lembro-me que então foi o Fer que jogou na frente, mais o Paquito, e o Basílio jogou na esquerda. Sim. Nós e o João Pedro na direita. E no meio campo acho que foi o Rui Ferreira e não sei quem era outro jogador. O André Macamba. Vê lá bem. Portanto, o Rui Ferreira mais ou menos 2 trincos, que era para amarrar ali aquele meio campo, mas não consegui amarrar aquilo. Eram dois pitbulls que tinham uma grande intensidade de jogo e uma grande capacidade nos duelos individuais. Agora, há um lance, acho que está 0-0, quando tu falas na saída do Peter Schmeichel, em falso que ele vai à linha quase à bandeirola de canto. É essa que eu estava a dizer. Revienga quer fazer uma revienga e perde a bola. E acho que há um jogador meu, não sei, que tenta dar uma cortada e a bola saiu fora. Portanto, houve ali momentos que o jogo podia ter caído para o nosso lado. Não sei se caiu ou não, porque o Sporting tinha uma grande capacidade. Nós podíamos ter feito um golo e o jogo podia ter tido outra história. Porque os jogos... A primeira parte é dividida. Não, a primeira parte é muito boa, é muito bem... Mas depois fomos caindo à medida que os jogos foram aparecendo. Vitor, vamos puxar o Zé Eduardo à conversa também. Zé Eduardo, o Batista Vasco costumava perguntar onde é que você estava no 25 de Abril. Eu não lhe vou perguntar isso, como é óbvio. Pergunto-lhe onde é que estava nesse 14 de maio de 2000. Primeiro, permita agradecer o convite que a bola me faz para estar aqui na presença de duas grandes figuras do futebol português, a quem aproveito também para cumprimentar. É para mim um privilégio e uma honra estar com o Vítor e com o Inácio. O Inácio que foi meu companheiro de equipa, fomos companheiros de muitos dias, muitas manhãs, muitas noites,
e portanto é para mim uma grande satisfação e uma honra, naturalmente. Onde é que eu estava? Ou seja, eu nesta história, perante o Inácio e o Vítor Manuel, sou completamente irrelevante. Fui um dos milhões de sportinguistas que vibraram entusiasticamente com esta vitória, que foi uma vitória que terminou com um jejum, que era um jejum que nos incomodava, conforme nos está a incomodar agora. E portanto, não tenho muito mais a dizer, enfim, vibrei, gritei e fiquei contentíssimo, até porque, para além de tudo mais, tinha o Inácio à frente da equipa, e portanto somos grandes amigos e, portanto, os êxitos dos amigos nós partilhamos naturalmente. Enfim, não tinha já, claro que conhecia o Vítor Manuel, mas, enfim, a minha relação de amizade com o Inácio era naturalmente muito mais importante, digamos, e portanto tocava muito mais em termos de sensibilidade. O Inácio depois acaba por fazer aqui, para além de recordarem os momentos do jogo em si, o Inácio acaba por tocar aqui numa ou noutra situação que me parece a mim que são importantes. Primeiro, que é a falta de organização depois nos festejos do título, porque e isso é um reflexo um bocadinho da história do Sporting. Ou seja, o Sporting nunca mais se encontra em termos de organização. E os títulos que episodicamente e pontualmente têm, não têm depois uma continuidade, exatamente porque há falta de uma estruturação do que é uma organização. E nós temos exemplos, cá em Portugal, por exemplo, o Benfica e o Porto, que preparam as coisas todas com muito mais cuidado. E isso temos que reconhecer esse mérito. Preparam todas as situações em que têm que aparecer, desde visitas, etc. Preparam tudo antecipadamente. E, portanto, planeiam, e a partir do momento que se há uma planificação, naturalmente os resultados são diferentes. Mas isso são pequenos pormenores. Depois, sempre que nós temos a oportunidade de ouvir estas figuras do futebol, nomeadamente os treinadores, nós, se tivéssemos tempo para isso, podíamos escrever um tratado de futebol, não é? Porque realmente vão buscar aqui pormenores que fazem com que a atração seja enorme, não só em Portugal, mas em todo o mundo, porque o futebol é o desporto rei, porque vão buscar aqui depois situações que mexem com diversas circunstâncias da nossa vida. Portanto, são tratados de vida. E é bom sempre ouvir estes sábios, porque são sábios de uma atividade muito difícil, muito complexa, e são testemunhos para mim, que tento depois passar aos meus filhos, aos netos. E, portanto, é extraordinário estar a ouvir, e eu fico aqui, com certeza, a ouvir durante muito mais tempo o Vítor Manuel e o Inácio, naturalmente. Zé Eduardo, já agora proponho-lhe este exercício. Vou-lhe falar apenas de alguns nomes e vou cometer injustiças. Schmeichel, André Cruz, César Prates, Rui Jorge, Aldo Ducha, Pedro Barbosa, Edmilson, Di Franceschi, Beto Acosta, Jordanov, como pensa. Quantos jogadores do atual plantel de Sporting tinham lugar nesta equipa? Nenhum, porque o atual plantel do Sporting é o melhor do mundo, que é o que temos agora. Desculpe, mas eu não faço isso, não faço isso. Ou seja, no fundo, o meu repto é este: porque é que o Sporting só ganha esporadicamente? Fundamentalmente foi aquilo que eu lhe disse, Jorge Silva. Eu percebo o sentido da sua pergunta, e tem razão de ser, naturalmente, não é? Mas eu, em termos pessoais, quem veste a camisola do Sporting, a minha maneira de ser do Sporting, nomeadamente jogadores e treinadores, eu não faço, por norma, não faço críticas. Por norma. E se faço críticas, tento fazer com que elas sejam essencialmente pedagógicas. Agora, também houve um escritor que disse uma vez que a arte não tem comparação, os artistas não têm comparação. Nós não podemos comparar o Goya com o Velázquez, com o Picasso. Não há comparações. Portanto, é sempre difícil, eu acho, há sempre a tendência para nós, por exemplo, está na ordem do dia, há um par de anos, compararmos o Ronaldo com o Messi. E é uma discussão, e há uns que gostam de um, outros gostam do outro, independentemente depois das nacionalidades, que também contam muito, não é? Mas eu acho que é injusto.
É injusto nós compararmos o Ronaldo com o Eusébio, é injusto compararmos o Cruyff com o Maradona, com o Pelé. Portanto, são artistas de uma dimensão tal, são génios de uma dimensão tal, que é, para mim, inglório fazer esse tipo de comparações. Agora, recordo de facto os jogadores que marcaram. Houve um que me marcou extraordinariamente, que foi o André Cruz. O André Cruz fazia um passe da defesa para o ataque, algumas vezes, pelo chão, o que é extremamente difícil. Estão aí 2 treinadores que sabem. Quer dizer, nós pegarmos na bola e passarmos a bola por cima e pormos no ponta de lança, por exemplo, é relativamente fácil. Agora, pelo chão, porque ele conseguia ter o tempo e a noção de espacial e de tempo, e depois uma capacidade de toque na bola, com uma força, com uma tensão, que realmente era excepcional. Foi um grande jogador e eu achava piada que na altura os adeptos do Sporting e os sócios do Sporting diziam, bem, mas ele é muito lento. Porque também é típico no Sporting, temos todos defeitos, não é? Não há ninguém no Sporting que não tenha defeitos, portanto, até o André Cruz eles conseguiam tentar arranjar defeito. E a verdade é que o André Cruz, eu não sei se era lento, se era rápido. Porque esta coisa do lento e do rápido, estão aqui 2 treinadores, confirmarão com certeza, a rapidez no futebol é a rapidez de reação. São sprints de 5 metros, 6 metros, 7 metros, não é mais do que isso. Não é preciso um indivíduo ser um velocista de 100 metros, tem pouca aplicação no futebol. Raramente se faz um sprint mais de 20 metros. Portanto, o André Cruz tinha uma capacidade de reação muito grande e, sobretudo, tinha um jogo posicional que era excepcional, para além da qualidade técnica. E esse jogador marcou-me. Claro que o Schmeichel, etc., as figuras que já foram aqui faladas, o Rui Jorge jogava muitíssimo bem, muito inteligente a jogar, mas, enfim, foi uma equipa, à imagem um bocadinho, e agora já posso puxar aqui a minha parcela, que também tenho, de saudosismo, que é uma imagem de uma equipa que eu e o Inácio partilhámos, que é a equipa de 1980, que foi campeã no Sporting, que era uma equipa que tinha essencialmente 2 grandes jogadores, 2 jogadores excepcionais, Manuel Fernandes e o Jordão, e depois, enfim, uns melhores que outros, naturalmente, e depois uma equipa realmente com espírito de equipa. E essa equipa também foi brilhantemente campeã no Sporting. Muito bem, entretanto eu aproveito para relembrar que não pode perder na próxima quinta-feira, no Jornal A Bola, uma grande entrevista a Augusto Inácio, onde ele vai relembrar não só este percurso, como, enfim, de forma que reconhecemos e com a clareza com que lhe reconhecemos, falar destes e de outros assuntos. Não perca, quinta-feira, na edição do seu jornal. Vamos mudar um bocado as agulhas, vamos falar da atualidade e do momento atual. Inácio, comece por si. O futebol aos poucos está a regressar. Neste momento decorrem negociações aceleradas, conversas entre a Direção-Geral de Saúde e a Federação, no sentido de perceber em que condições é que o futebol volta. As equipas voltaram ao treino, peço desculpa. Entretanto, também a própria FIFA às vezes não é muito clara em algumas ideias. Agora é o gabinete médico que vem dizer que se calhar era melhor começar em setembro. Ou seja, a gente já percebeu, não há manual de instruções para isto, já procurámos, não existe. Estamos a tatear, mas de qualquer maneira, Inácio, da forma como está a ver tudo o que está a ser feito, o futebol, como é que está a analisar este regresso ao futebol, nomeadamente em Portugal, o plano de segurança que está a ser elaborado? Defende que o campeonato deve regressar ou está mais do lado daqueles que entendia que devia ser suspenso? Que visão é que está a ter destes tempos, novos tempos? Bom, acima de tudo com muita preocupação, porque os tempos que estamos a viver são tempos que ninguém esperava. Aparece um bichinho que revoluciona o mundo todo e que põe tudo em causa. Põe a saúde em primeiro lugar, que é aquilo que é o mais importante. Quando se fala na saúde em primeiro lugar, a gente tem que ter muita atenção o que é que envolve numa reativação de uma atividade os riscos que se correm. Eu tenho assistido que os jogadores têm começado a treinar individualizado. E eu faço uma pergunta assim um bocado estúpida, mas acho que não é. Então, mas o futebol não é um jogo coletivo. Então, mas porque é que agora eu faço os treinos individualizados e depois, quando chegar ao jogo, já jogam coletivamente? No autocarro, o governo disse que não podem dar mais 10 pessoas juntas, mas no autocarro vai um autocarro, vão 2 autocarros, vão 3 autocarros. E em que estádio é que se joga? Mas o estádio tem condições, não tem condições?
E depois há decisões que não encaixam, na minha maneira de ver, mas é só a minha opinião, não encaixam naquilo que é a atividade do futebol. Mas porquê é que se acaba com a segunda liga? Mas por carga d'água é que tem de descer o Cova da Piedade e o Casa Pia. Porquê é que não se inicia também o campeonato na segunda liga? Porque até parece, já sei que vão dizer que não há condições, não há estádios para isto. A primeira liga vão arranjar 7 estádios, ok. Não vai jogar cada um no seu estádio. Vão arranjar. Não se arranja mais 7 estádios para chegar na segunda liga? O Forense e o Nacional que sobem divisão, e eu não estou a dizer isto, não tem mérito, porque têm, mas gostariam de certeza absoluta de jogar no campo para a sua subida ter mais valor. Agora, os da segunda liga são inferiores aos profissionais da primeira liga, mas não são todos profissionais. Mas acabas assim com a segunda liga, como quem diz, agora vocês têm uma compensaçãozinha e isto vocês têm que estar caladinhos. Mas o futebol é só de 3 ou 4. O futebol não é 3 ou 4. O futebol são de 28 clubes. E não podemos esquecer uma coisa. Mas afinal, quem é que determina isto? É a Direção-Geral de Saúde. Ok, a Direção-Geral de Saúde. Mas a reunião que houve foi com quem? O Presidente da Federação, os presidentes dos 3 grandes, e a Liga só foi convidada a 3 horas da reunião. A Liga que representa os clubes. Então, mas quer dizer, mas a Liga não tinha que ser o primeiro a ser ouvida? Não é ela que fala pelos clubes? Quer dizer, e há aqui uma série de coisas, uma série de decisões que realmente, para mim, não faz sentido nenhum. Eu não sei quem é que teve essa ideia. Dou um elogio muito grande ao novo modelo que querem implantar a partir da segunda liga para baixo. CNS, vai haver uma terceira liga. Acho muito bem, tem que haver uma reformulação. Mas por razão é que tem que subir o Aroca e tem que subir o Vizela, só que tem 60 pontos, os outros têm 59 e os outros têm 57 e não sobem de divisão. Mas porquê é que os outros têm 60 pontos, têm que subir de divisão? Não interessa que é o Vizela, não interessa que é o Aroca, não interessa isso, seja ele qual for. Mas o Olhanense não tem razão para estar descontente. O Forense não tem razão para disputar o acesso à Primeira Liga e não vai ter essa possibilidade. As modalidades acabaram todas. Agora que era a fase final, que agora que aquilo que enche os pavilhões dos adeptos que querem assistir àquela Final Four e àquilo que é a emoção do pavilhão, acabou. Mas quer que só fica a Primeira Liga. Porquê? Porque a Altice e a nós só pagam se recomeçar o campeonato. Então, mas não é a saúde que está em primeiro lugar? Ou vão dizer que agora... Ó Vítor, cala-te um bocadinho, está só a ouvir tudo. Ó Vítor, o Vítor está ali na luta, estamos a ver bem, Vítor. E eu estava a dizer que a Altice e a nós só pagam quando recomeçar o campeonato. E eu entendo que isto, afinal, não é uma retoma desportiva. Não é uma retoma para defender a saúde pública. É uma retoma por causa financeira, por causa dos dinheiros que envolve. E só por isso é que vai reiniciar o campeonato. Na minha opinião, para terminar, havia de acabar e só recomeçar em setembro. Acabar. Eu sei que a vida continua, nós temos que ir à luta, temos que conviver com o vírus, sabem isso tudo. Mas atenção, no dia que aparecer um jogador acusar positivo, o que é que vão fazer depois? Se vai recomeçar outra vez o campeonato ou se vai acabar naquela altura? Inácio, o problema é que se calhar, enquanto não houver vacina, essas questões vão se manter, não é? E o Inácio admite nós pararmos um ano no futebol? Não digo um ano. Não digo um ano, porque você vai ver agora que o confinamento acabou e agora as pessoas estão um bocadinho mais libertas e veja-se que os casos já estão a aumentar. Quer dizer, nós vamos ter sempre que conviver com aquilo. Mas ter este tempo de confinamento, ter este tempo de férias obrigatórias, recomeçar como está a recomeçar, nós vamos ter que conviver com isso. Mas porque é que não se toma uma paragem e depois, com mais segurança, entre aspas, que nunca vai haver segurança, porque isto vai ter que recomeçar, mas eu acho que acaba o campeonato, depois os jogadores vão ter feiras, depois vai começar outra vez o princípio da época. Eu acho que o melhor, na minha opinião, era recomeçar tudo em setembro. Mas há altos valores e altos interesses que se levantam aqui que obrigam que o jogador, que é aquele que está em risco, quem está em risco é o jogador. Não esqueçam disso. Eu, jogador, eu tinha medo de treinar quanto mais de jogar. Eu tinha medo, porque não sinto nesta altura uma segurança, ou mais percentagem de segurança,
daquilo que eu estou a fazer. Porque isto, enquanto não houver o fármaco e a vacina, isto nós vamos ter que conviver com aquilo e estamos sujeitos a tudo. Mas pelo menos esta carga psicológica, esta parte do medo que invade muitos dos jogadores, que tenho a certeza que muitos jogadores têm medo de jogar e de treinarem, pelo menos isso desvanecendo no tempo até estarem mais preparados psicologicamente para a próxima temporada. Vítor, conhece os balneários como ninguém, aliás, conhecem vocês os três, diga-se de passagem, sentem os cheiros, um jogador às vezes nem precisa dizer nada, por norma nem precisa dizer nada e o treinador já sabe o que é que lhe passa na cabeça dele. O jogador acreditas que o jogador está com medo? Jorge, é uma boa pergunta. Acredito que sim. Acredito que isso passe pela cabeça de qualquer jogador, porque de facto isto não é para brincadeiras. Eu percebo o Inácio e subscrevo muito daquilo que ele disse. Agora, há aqui uma realidade que é de facto a competição, a parte financeira. Há aqui de facto uma decisão, há decisões administrativas que nunca foram feitas em Portugal, mas isto são em momentos excepcionais, que já tem que se tomar decisões excepcionais. Eu também há coisas que eu concordo e não concordo, mas o Inácio já aflorou e bem muitas situações. Agora, fundamentalmente o jogador em si, aquele que vai fazer parte do espetáculo, sabe, eu acredito, penso que no envolvimento do jogo, durante os 90 minutos, eu acredito que ele se liberta um bocadinho desse problema, esse problema do medo, porque esse está sempre subjacente. E durante os 90 minutos acredito que isso não seja, ele não vai para... Mesmo no subconsciente não vai funcionar. Quando acabar o jogo, por isso é que eu sou defensor, e digo isto porque é a minha opinião, que de facto o jogador devia ficar confinado depois do jogo. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer que devia de haver, no recomeço da competição, a competição ser feita numa... Entretanto, ficámos sem o Vítor. Zé Eduardo, a nossa realização vai tentar recuperar o Vítor Manuel, como é óbvio. Eu peço desculpa. Eu direi que os jogadores deviam ficar isolados, porque o jogador, quando acaba o jogo, vai para casa, vai ter com a família, tem filhos, portanto tem mulher, não sei se tem lá o sogro, se tem a sogra, portanto há aqui depois um conjunto de situações que o jogador vai voltar a viver com esse trauma ou com esse medo. Portanto, eu diria que o campeonato a regressar, não sabemos se ainda vai regressar, esperamos, tudo leva a crer que sim, que o campeonato ficasse confinado numa zona restrita, ou em 4 ou 5 estádios de grande proximidade, para não haver grandes deslocações, e até para que haja aqui alguma equidade ou alguma verdade, uma maior verdade desportiva, para que jogue tudo em campo neutro, não haja ninguém favorecido porque joga no seu campo ou não joga no seu campo, porque vai acontecer isso, e os jogadores acabar o jogo, ir para um hotel, ficarem confinados e não terem contacto com mais ninguém, só com os seus colegas, que eles vão ser testados permanentemente, antes do jogo e depois do jogo. Portanto, são jogadores de alta competição que têm, se calhar, nesta altura, o risco está presente, como nós sabemos, isso é latente, não há garantia zero, porque isso é impossível, ninguém pode dar essa garantia zero. Agora, para essa garantia ser maior e ser mais sustentável, e para que o jogador, agora como teve 2 meses de intervalo, e nós, parece-me, eu dizia ontem na brincadeira, com estes treinos individuais, faz-me lembrar o tempo antigo em que nós equipávamos a casa e íamos tomar banho a casa, não havia água no balneário. Portanto, parece que voltámos outra vez ao antigamente do futebol, em que não havia água nos balneários, tínhamos que se equipar em casa, o clube não tinha equipamentos. Portanto, isto há um conjunto de constrangimentos que limitam, de facto, que o jogador consiga pôr em campo toda a sua potencialidade, porque não joga, e esse conjunto que ele já adquiriu, o conjunto, as movimentações, a parte teórica, aquilo que está tudo lá bem instalado nas suas cabeças,
mas não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Portanto, eu quero acreditar que em relação ao medo, essa dúvida persiste antes de começar o jogo. Depois de quando se envolverem no jogo, há um resultado de disputar, há aqueles que querem ser campeões, há aqueles que lutam para a Europa, há aqueles que não querem descer de divisão. Aí lá está a tal injustiça e não há decisões perfeitas nestas situações excepcionais, que isto é uma situação excepcional. Eu dizia no último programa, o presidente do Passos de Ferreira dizia com alguma propriedade, então eu vou jogar 10 jogos, nem está na linha d'água neste momento, posso-me sujeitar a descer de divisão, com todo o respeito pelo Nacional, pelo Farense, são clubes históricos que fazem parte também da história da primeira divisão, mas não tiveram que jogar os 10 jogos e depois alguém que manifeste porque podia lá chegar e não chega. Portanto, isto foram decisões, direi eu, administrativas, que penalizaram alguns clubes, que foram penalizados, outros foram beneficiados, mas alguma coisa tinha que se fazer. A mais justa era que as competições regressassem, que a segunda liga também regressasse, ou então tomar uma decisão, o campeonato parava para toda a gente, não havia subidas, não havia descidas, não se homologava ao campeão, quem estava em primeiro ia diretamente à Liga dos Campeões, o segundo classificado iria à segunda ou terceira pré-eliminatória e por aí sucessivamente. A hierarquia, eu percebo que há aqui um problema financeiro que os clubes estão a passar por momentos extremamente difíceis e vemos que as operadoras já estão a pôr em causa também não querer patrocinar os próprios clubes, e está aqui muita coisa em jogo. E, portanto, isto tem muito a ver com o fator económico, fundamentalmente. Agora, a saúde, eu acho que é um bem supremo. Os jogadores são testados permanentemente, são aqueles, se calhar, na sociedade portuguesa, aqueles que correm menos risco, mas algum risco também tinha que se correr, porque quem vai trabalhar para as suas empresas, e o Zé Eduardo, que é um empresário de sucesso, tem trabalhadores na sua empresa, com certeza que ele não deixou, se calhar, da sua empresa, se calhar com algumas limitações, mas há gente que está a trabalhar para nos trazer os alimentos, algum risco tinha que se correr. E esta gente, e estes jogadores, que são jogadores de elite, são jogadores que têm todas as condições, mas parece-me que depois do jogo, acho que era importante os jogadores ficarem confinados a um determinado local, num hotel, e não voltarem a casa, porque aí parece-me a mim que o medo era atenuado, ou melhor, o jogador não convivia com essa pressão de chegar a casa, não saber se está infectado, teve o contacto direto com outro jogador de outra equipe. Portanto, há aqui situações que me parece que não foram bem, direi eu, não foi, não diria leviandade, mas isto é assim. E depois também o problema dos campos. Acho que os campos deviam ser tudo em campo neutro, para haver uma maior, se podemos chamar, chegar mais perto da verdade desportiva. Porque o Passos de Ferreira e o Rio Ave vão jogar praticamente sempre fora. Se o Estádio do Dragão, o Estádio de Alvalade, o Estádio da Luz, o Campo do Braga e o Campo do Guimarães forem os eleitos para a competição, com certeza que estas equipes que jogam em casa terão na sua própria casa, mesmo sem público, que é um outro problema, porque isto tem que ser assim. Falta essa parte emocional que eu não vejo, tenho muita dificuldade em ver um jogo sem público, para mim é tremendo. Mas pronto, mas tem que ser assim, não há outra hipótese do futebol regressar. Acredito que depois de uma forma faseada, que se possa aumentar, possa entrar alguns espectadores de uma forma limitada e depois sim, quando houver a tal vacina ou tal fármaco, então sim, ser campo aberto, ser campo livre. Por isso é que eu digo, para a verdade desportiva estar mais próxima daquilo que nós queremos, era tudo jogar em campo neutro, arranjar 4 ou 5 estádios, direi, por exemplo, uma hipótese académica de zona centro. Temos o Beira-Mar, arranjar condições para o campo do Beira-Mar, o Estádio Municipal de Coimbra, o Estádio de Oleiria, que tem condições, também foi para o europeu, arranjar as condições para isso, diria Rio Maior. Pois há aquele problema que é o problema se estes campos ainda têm condições para instalar as câmaras televisivas por causa do VAR. Portanto, há aqui, não sei se isto foi tudo bem preparado e tudo bem estudado, para que de facto a competição, diria eu, trouxesse uma maior verdade, porque ela nunca vai existir na sua verdadeira essência,
porque há aqui sempre alguém que vai ficar prejudicado, porque de facto a realidade neste momento obriga a isso, mas parece-me que as coisas poderiam ter sido, direi eu, melhor preparadas. A carreta até se calhar acarretava menos dispêndio financeiro, porque há clubes, porque tem, por exemplo, o Porto, o Benfica e o Sporting, têm os seus centros de estágio, os jogadores podiam ir para os seus centros de estágio e ficar isolados. O Rio Ave, o Santa Clara, o Marítimo que não quer vir para o continente, mas terá que vir com certeza, o Vitória de Guimarães, o Belenenses, ficarem confinados num hotel para não haver contacto depois com os seus familiares. Eu acho que isso vai ser o drama dos jogadores, é quando acabar o jogo, porque antes de, e estou-me a repetir, é natural que haja aqui alguma tensão em que os jogadores tenham algum medo e vivem com ele durante a semana. O momento do jogo, que é o momento de grande explosão e se calhar de retirar toda a grande adrenalina que eles têm dentro de si, mas quando acaba o jogo, eles vão reportar outra vez, o reset é feito e vão voltar outra vez. Agora vou para casa, vou estar com meus filhos, eles não vão ficar confinados num quarto e ficar sozinhos num quarto só, não, vão contatar novamente com a família, apesar de serem testados, mas levam com eles na cabeça que podem infectar algum familiar. Portanto, eu acho que isto devia ter, na minha opinião, acho que devia de haver um maior confinamento para esta fase final do campeonato, quer a nível dos estádios, quer a nível dos estádios, quer a nível dos jogadores ficarem mais isolados e não terem esse contacto familiar, porque já tiveram agora 2 meses onde tiveram permanentemente com a família. E repara bem, se nós olharmos para um campeonato do mundo, são competições diferentes, que é só um mês, agora é 1 mês e meio, os jogadores também praticamente ficam sempre, as seleções, os jogadores ficam praticamente isolados. Eles também querem competir, penso eu, também penso que querem competir. Vítor, passamos a bola para o Zé Eduardo. Há bocado o Vítor falou na questão do empresário e como empresário o Zé Eduardo tem passado pela experiência do que é do nada ter que responder e dar respostas a perguntas que nunca tinham sido feitas. O futebol, fazendo até um resumo, não sei se quer pegar para algum dos pontos, quer do Inácio, quer do Vítor Manuel, se quer aprofundar algum dos pontos, e foram várias as pistas, mas o futebol está a dar a resposta ideal aos tempos e àquilo que é exigível. Vejamos, nós temos aqui 3 valências. Eu, enfim, ouvi as opiniões quer do Inácio, quer do Vítor Manuel e só me resta complementá-las. Nós temos aqui 3 valências. Saúde, a parte desportiva e depois a parte económica. No que respeita à saúde, nós, evidentemente, isso já foi dito, estamos todos aqui numa expectativa porque realmente estamos a ser cobaias, testemunhas de uma coisa que é completamente nova. Temos aqui um tempo que nos é dado fundamentalmente pela Alemanha. A Alemanha vai recomeçar o campeonato dia 14 de maio. E, portanto, a Alemanha vai ser, digamos aqui, a luz que nos vai acompanhar e que nos vai dizer se a decisão de recomeçar os campeonatos é ou não correta. Portanto, neste aspecto eu reservo a minha opinião, até porque sou leigo, como com certeza seremos todos aqui assim, leigo nesta questão não somos especialistas na área da saúde e, portanto, estou na expectativa de ver quais são as consequências, as sequências e as consequências da reabertura do campeonato na Alemanha. Depois, na parte desportiva, bom, eu entendo que a Federação aproveitou, quanto a mim bem, esta grande oportunidade, também já foi dito aqui, esta grande oportunidade para fazer uma reformulação que se impunha no futebol português, uma reorganização do futebol português. É evidente que uma reorganização do futebol português é tão complexa e tão vasta que naturalmente deve ter aspectos muito positivos, na minha perspectiva tem aspectos muito positivos, mas terão outros menos bem conseguidos, o que também é natural. Porque nós temos aqui tantos interesses desportivos e financeiros que realmente seria muito difícil agradar a todos. É óbvio que eu concordo
que não gosto, nunca fui defensor, nem serei defensor com certeza, das subidas ou descidas administrativas. Estamos todos de acordo, até porque realmente somos pessoas que amamos o futebol. Talvez fosse uma das soluções arranjar uma almofada seguindo esta solução que foi encontrada, que é resolver o campeonato da segunda liga, da forma que foi resolvida, as subidas e descidas, mas sobretudo aos clubes. Por exemplo, estou-me a lembrar do Cova da Piedade, que ainda matematicamente tinha hipótese de ficar na segunda liga, arranjar-lhe uma almofada financeira para que, na perspectiva de ter terceira divisão, depois tivesse uma possibilidade de, face a essa almofada financeira, de poder subir. Mas isto seria mais uma ideia das muitas que já foram aqui ditas, com propriedade pelo Inácio e pelo Vítor Manuel. Vamos aqui depois a uma parte que me parece a mim que é fundamental, que é a terceira valência, que é a económica. Quer dizer, nós não podemos deitar para trás das costas, quer dizer, nós, enfim, já vamos tendo uma idadezinha, ainda apanhámos ali o tempo do desporto puro e duro, mas agora isto é business, é negócio. É fundamentalmente negócio que tem por base, e isso convém nunca esquecer, tem por base uma coisa chamada futebol desporto. Mas é business. E portanto, e quando chegamos a esta parte do dinheiro, propriamente dito, ela é primordial em muitas das decisões. Quer gostemos, quer não gostemos. E, portanto, toda esta reformulação do futebol português, e quero lembrar que à frente dela deu uma ideia que estão pessoas na federação que têm experiência como jogadores, como treinadores, como dirigentes inclusive, e portanto têm alguma propriedade e com certeza não tomaram estas decisões. Eu não fiz parte dessa comissão e portanto estou completamente à vontade. E portanto tomaram decisões que são decisões que beneficiam também de muita experiência. Portanto, vamos ver. Decisões perfeitas nesta perspectiva não haverá. E cá estamos nós aqui, porventura, ouvi 3 opiniões que, embora sendo complementares, mas que poderiam apontar em sentidos, enfim, o sentido, penso que é uno, que é bem do futebol e bem do futebol português e porque gostamos realmente e somos apaixonados pelo futebol. Mas se calhar cada um de nós apresentaria direções um bocadinho convergentes numa perspectiva, mas depois divergentes numa ou noutra circunstância. Aproveite-se a parte boa, a reforma que de facto permite que haja um salto qualitativo no aproveitamento da formação, que haja uma reorganização e uma verdade desportiva e económica também na defesa dos próprios jogadores. Porque eu tenho sido testemunha disso, muitos jogadores que chegam aos 30 anos, aos 35 anos e deixaram, enfim, ter capacidade para continuar a competir no futebol e querem continuar a sua vida, porque nós chegamos aos 35 anos e depois temos outra vida à frente, mais 35 anos pelo menos. E portanto, o que é que eu vou fazer aos 35 anos quando não tenho formação nenhuma para além de ter sido jogador de futebol? E isto é uma circunstância que a mim sempre me preocupou, inclusive quando estive no Sindicato dos Jogadores, que é uma circunstância que devia preocupar muita daquela gente que aspira a ser jogador de futebol profissional, mas que só muito poucos é que conseguem lá chegar. E, portanto, há aqui uma série de circunstâncias que eu penso que esta reforma, com todos os defeitos, e alguns já foram aqui apontados, apontam que pode melhorar de facto o futebol português com outra circunstância também, que é a capacidade de alargarmos a formação, a dar mais oportunidades à formação, sobretudo à formação regional, onde deve assentar a base do nosso futebol. Porque somos um país, enfim, do sul da Europa, com pouca capacidade económica e que, portanto, temos estado até agora, enfim, isto levar-nos-ia para outro tipo de análise, porque é que nós somos essencialmente vendedores, mas esse não é matéria para agora, mas que esta reforma está a possibilitar que realmente haja muito mais oportunidades para os jovens,
sobretudo aqueles que vão estar no Campeonato de Portugal, com 96 equipas, uma das coisas que é obrigatoriamente, há 13 jogadores que têm de constar na ficha de jogo, 13 jogadores que até 19 anos. Eu penso que isto é uma medida muito, muito, muito importante, porque há jogadores, alguns que explodem mais tarde do que outros e que depois se perdem. E nós temos agora a oportunidade realmente de ter um leque muito mais alargado de observação de jogadores. Portanto, há aqui uma série de aspectos que é importante. Outro aspecto também é a Liga Feminina, passa a ter também atenção ao desporto feminino. O desporto feminino está em crescimento em todo o mundo. Portanto, há aqui uma série de aspectos que eu realmente, sem pôr em causa algumas das críticas que aqui foram postas pelo Vítor Manuel e pelo Inácio, mas que há aqui aspectos muito, muito, muito positivos. Agora, estou completamente de acordo que descidas ou subidas na Secretaria, essas têm que ser defendidas, seja da forma que for. Entretanto, só em abono, só para acrescentar, no fundo, complementar aquilo que já foi dito, porque já aqui falámos na questão da restauração dos campeonatos que a Federação fez, e só, enfim, sem ser exaustivo, que é uma reformulação profunda. Lembrar que há aqui alguns objetivos, dentro de 2 anos termos uma espécie de uma terceira liga, ou uma terceira divisão, não sei que nome lhe vão chamar, em 2 zonas, em que o objetivo é ter 20 equipas, e no fundo é separar, porque a gente percebe que neste Campeonato de Portugal há o profissionalismo, o falso profissionalismo, o pseudo-profissionalismo, e a Federação aqui no fundo querer até premiar e selecionar as equipas que apesar de tudo também há no atual Campeonato de Portugal, e clubes que têm projetos sólidos e apostam na formação, e permitir um espaço de grande competitividade, e depois ao nível do Campeonato de Portugal, com menos equipas, uma prova mais regional, uma preocupação muito grande de não haver equipas Portugal é pequenino, mas se ainda pudesse ser mais pequenina, que é uma vantagem, não haver equipas do sul do Alentejo que venham jogar a Lisboa. Portanto, e até promover aquela rivalidade das terras com mais público, e, enfim, a questão das idades, há aqui várias questões em questão, e também o futebol feminino. Há bocado o Zé Eduardo falava no futebol feminino, lembrar só isto, no top 20 da Euroleague, Euromoney League, no fundo os 20 clubes mais ricos do mundo, 17 deles já estão a apostar no futebol feminino ao mais alto nível, porque perceberam, e há estudos nesse aspecto, que a margem de crescimento é brutal, e já o Nicra ou a Barclay, por exemplo, grandes empresas que já estão a chegar à frente para apostar no futebol feminino. Jorge Silva, deixe-me só abrir um parênteses àquilo que está a dizer. Em Espanha, Real Sociedade, Barcelona, Atlético de Madrid têm assistências na ordem das 50 mil pessoas nos estádios. 50 mil, 60 mil pessoas. É verdade. Barcelona. E o próprio Real Madrid, que não tinha equipa feminina, entendeu, em vez de estar a criar uma equipa própria, no fundo comprou uma outra equipa, e então vai ser, enfim, uma espécie, vai defender as cores do Real Madrid desse campeonato. Portanto, muita atenção também ao futebol feminino. Fecho parênteses, vou para o Augusto Inácio, para lançar aqui a discussão, sem prejuízo de querer recuperar algumas das ideias que foram aqui ditas, para mudarmos também um bocadinho na direção do que foi os retos que Fernando Gomes lançou em relação àquilo que são os desafios do futebol português. Lembrando o futuro do futebol não estar ganho, lembrando, até de forma inquietante, que as pessoas podem viver sem futebol, mal, mas podem. Portanto, o futebol não pode ser dado como garantido, e lembrando todos os desafios, a linguagem verbal que tem que mudar, a internacionalização, maior justiça na distribuição das receitas, enfim, muitas coisas que o próprio Inácio anda há anos a defender também. Aliás, cada um de vocês que está aí nesse painel, o que lhe pareceu aquela missiva, aquela carta, no fundo, e se está a ser utópico ou não, há esperança ou não, há fé da sua parte ou não? Não, há coisas muito importantes que o Presidente da Federação disse e toca o dedo na ferida. Já falámos aqui que este tempo foi aproveitado e bem para reformular o futebol português, e reparamos, só estamos a falar da segunda liga para baixo, porque do futebol profissional ninguém reformulou nada, está tudo na mesma, daí para baixo. Mas há um aspecto aqui que eu queria vincar, porque são aqueles que são os menos defendidos. Não é só alterar o organigrama do futebol a partir da terceira divisão. Há que moralizar também os contratos de trabalho que esses jogadores têm. Porque muitas das equipas, quando já têm o objetivo de subir divisão, deixam de pagar logo em fevereiro. Muitas das equipas que depois estão ali para descer divisão, deixam de pagar logo em janeiro.
E quem é que defende esses jogadores, desses contratos? Tem que haver, além de reorganização, que eu acho que é excelente, estou perfeitamente de acordo com ela, mas que também seja acompanhada por um vínculo que um atleta pode ter e que não pode estar sujeito ao que está sujeito agora. É que o jogador agora não está a viver. O jogador está a sobreviver. E é uma vergonha aquilo que a gente lê, aquilo que a gente ouve, aquilo que a gente vê, de jogadores que estarem a apoiar outros jogadores porque não têm dinheiro para comer, não têm dinheiro para pagar a renda, têm que ser expulsos da casa onde estão, dos apartamentos, das pensões. Isto é que é uma vergonha. E muitas vezes as pessoas olham para isto com um olhar de lado, de esguelha. Isto não é importante. E, portanto, é ver este lado. Não. É que o jogador é um homem. O jogador é um homem e tem que ser respeitado como tal. E por isso mesmo eu acho que isso tinha que ser acompanhado. Agora, outros aspectos que eu acho também que era importante, e até para ver uma maior qualidade ou uma maior equitatividade daquilo que é os plantéis dos clubes, os direitos televisivos, se forem realmente feitos todos num bolo e levar cada um a sua fatia de acordo com a sua dimensão, com a sua classificação, como é na Inglaterra. O último classificado da Inglaterra recebe 100 e tal milhões de euros. O último classificado. E nós aqui em Portugal, o primeiro classificado do campeão é 45, 50 milhões. Sei que os países são diferentes. Mas isto para dizer o quê? O último da Inglaterra pode arranjar uma equipa competitiva para poder lutar e para dar qualidade ao seu campeonato. Nós aqui é tentar sacar o máximo possível e o pequenino fica com as migalhas e, entretanto, vai fazendo as suas equipas da maneira que pode fazer. Se o dinheiro fosse distribuído de uma certa determinada forma, daria a possibilidade a esses clubes mais pequenos de terem jogadores com mais qualidade, porque não querem fazer uma equipa a dizer assim, esta equipa não joga nada, esta equipa tem jogadores de pouca qualidade. A qualidade também paga-se. É preciso saber escolher, mas paga-se. Se os clubes não têm dinheiro, por exemplo, eu no Aves, o ano passado, fui falar com alguns jogadores portugueses que eu queria que eu primeiro dou prioridade a quem está no futebol português. E depois, se não houver, então é que vai lá para fora, porque é o risco sempre quando põe um jogador lá de fora. Eu cheguei a falar com alguns jogadores e eles pediram 17 mil euros limpos para o Aves. 17 mil comprava 3 e 4 jogadores para jogar para o Aves. É evidente que a qualidade que veio não é igual àquela que pudesse dar a um. Mas o Aves não se pode dar ao luxo. Pode pagar a um, pode pagar a 2. Mas não pode pagar a 14, 15 e 16, porque não há orçamento para isso. Com o orçamento, aí em vez de pagar 1 ou 2, já dá para pagar 7 ou 8. Já é diferente, já tem muito mais qualidade. E isso é um aspecto que os clubes, eu entendo, todos têm dívidas, todos precisam do dinheiro. Mas olhando para aquilo que quando dizem futebol, qualidade, competitividade, espetáculo, é só para alguns, amigo. É só para alguns. Cada um que se desarrasque. Cada um que faça o melhor. Porque enquanto não houver uma lei para isto, é a minha opinião, não interessa se é boa ou se é má, é a minha. Cada clube, cada época, tinha que ter só uns X jogadores inscritos. Não pode haver clubes com 60 jogadores e 50 e tal jogadores. E depois emprestam um àquele, um ao outro, mas são os jogadores deles. Então, se esses jogadores fossem desses clubes, não estão a dar mais qualidade a esses plantéis desses clubes, e esses clubes depois não podiam negociar e vender o jogador e receber eles o dinheiro? Não, eu tive o Luquinhas no Aves. O Benfica tinha ali uma coisa que podia pagar 100 mil euros. O Luquinhas saiu do Aves, foi para o Legia de Varsóvia e o Aves viu zero, viu 100 mil euros. É isto, a diferença está aqui. As pessoas dizem assim, lá está ele a falar, mas está num grande. Não, eu estive no grande, estive no pequeno, estive no médio, estive na segunda, estive na primeira. Eu sei a realidade das coisas. E sei ver, não estou aqui a defender nem o pequeno nem o grande. Estou a tentar defender uma verdade. Toda a gente fala, é muito bonito falar, eu gosto de verdade desportiva, eu gosto que o nosso campeonato seja competitivo. Deem condições. Por qualidade há grandes treinadores, já há grandes estádios, já há boas condições de trabalho para muitos. Agora, é tudo rapar no tacho. Tá? Olhar para cima, para aqueles que têm mais poder financeiro, ajuda-me. Está bem, a gente ajuda, mas tem um preço depois no futuro. Ajuda, mas depois tem um preço no futuro. Não quer ser mais polémico do que isto, não quer ir mais além, porque com favor se paga. E o futebol não pode ser de favores. O futebol tem que ser da verdade.
e daqueles que competem dentro do campo, e daqueles que lutam, e daqueles que morrem dentro do campo pelo melhor resultado. Não porque aquele fez-me um favor, agora também tenho que fazer um favor. E isto, meus amigos, quer não, pode ser polémico ou não, acontece no futebol português. Têm medo de falar. Eu não tenho. E daí, aqui o meu ponto de vista, que vale o que vale. Oi, Inácio, mas pegando nesse raciocínio, quem é que pode pôr termo a isto tudo? Para onde é que passa? Que alguém vai ter que chegar à frente? Ou então, estamos daqui a 10 anos, e com muito gosto reunidos outra vez, a lamentar o que não foi feito. Eu fiquei muito preocupado com a força da Liga nesta última reunião com o Governo. Eu fiquei muito preocupado. Eu não aceito que os jogadores, que as equipas profissionais, que têm uma liga que defende os clubes profissionais, primeira e segunda liga, e que num momento destes difícil, em que toda a gente está aqui assim a tentar arranjar a melhor forma possível como é que vai-se fazer as coisas, que a liga seja 3 horas antes é que é convidada para ir a essa reunião do governo, a mim deixa-me preocupado. E a pergunta que eu faço é: que força tem a Liga para poder implementar alguma coisa? Que força? Mas a Liga não é representada pelos clubes. Mas porquê que o Presidente do Braga já disse, há 3 clubes e há o G15? Então, mas 3 clubes lutam por uma coisa e os G15 lutam por outra? Então estão unidos ou não estão unidos? Não estão. Pelo que se percebe, não estão. E isto tem que partir pela, na minha opinião, uma Liga forte, juntamente com o Governo e com a Federação, regulamentar isto de uma forma em que haja essa regulamentação de os clubes terem só X jogadores. Porquê? Agora vai haver equipas B. Depois vai haver campeonato sub-23. Depois é a equipa principal. Ou seja, um clube grande que entre nessas 3 competições vai ter aí à volta de 90 jogadores. 85 jogadores. Fora aqueles que não cabem nos Bs, não cabem nos sub-23 e vão ser emprestados aos outros. E depois, chega a uma altura, isto é engraçado, e empresta-se os jogadores no princípio da época, e chega-se a dezembro, janeiro, oi, volta, que ele faz-me cá falta. Esse jogador, que andou a jogar, por exemplo, contra aquele clube, o outro, depois já vai para o clube de origem, isso aconteceu com o Sporting. Eu estou a falar do Sporting, as pessoas podem estar a dizer assim, fantástica, e o Sporting quase não queria deixar jogar os jogadores na Taça da Liga. Quase não queria deixar. E depois jogaram e depois lá foram. E o que é que aconteceu? Foi para a equipa B. Isto faz algum sentido? Mas empresta-se só por 6 meses, por 5 meses. Então faça o regulamento. Olha, vamos emprestar mês a mês. Ao fim do mês a gente vai voltar para cá. Calma aí. Há que moralizar isto. Então, mas como é que é? Então, mas empresta só por 6 meses. Estamos no Brasil. No Brasil é que é de 6 em 6 meses ou 3 em 3 meses. E estão a trocar de clube a meio da época, 3 e 4 clubes. Mas o que é isto? Estamos em Portugal. Por isso, dá a sensação que temos um futebol a ficar um bocadinho, está a ficar mais organizado. Então, Inácio, estamos na reta final. Eu vou pedir ao Vítor e ao Zé Eduardo alguma capacidade de contenção. Temos 3 minutos para cada um. Vítor, eu conheço, tu és uma pessoa realista, mas um otimista inveterado. Há razões para o mesmo. O futebol vai conseguir, vai aproveitar ou não este momento para se regenerar? Eu penso que sim, acho que o Zé Eduardo bateu aí acho que tocou no ponto e eu subscrevo. Acho que é um momento de grande reflexão e de uma mudança transitória, porque isto tem que se experimentar e depois pôr na prática e depois tomar as decisões finais, para ver qual é o resultado do produto final. Nem tudo é mau nas crises, Jorge. As crises também servem para isto, infelizmente, porque é o grande momento de reflexão, não olhar só para a árvore e olhar também para a floresta. Eu acho que isto é uma questão de planificação, de reorganização. O Inácio bateu num ponto que ontem até estava a falar com o nosso querido amigo João Bonzinho, e subscrevo. Os clubes têm muitos jogadores, acho que é um excesso. Acho que isto tem que ser decretado, porque o Benfica tem equipa A, tem equipa B, tem Liga Revelação, tem Sub-19, portanto há aqui muita coisa
que tem que ser reformulada. E este é o momento próprio de tomar a decisão. Não pode ser uma decisão abrupta, de grandes rupturas já, mas fundamentalmente o Presidente da Federação, e muito bem, eu subscrevo, deu o sinal de alerta que algo tem que ser feito para que o futebol, que é uma indústria tremenda, não vá morrendo de uma forma faseada. Há que nesta altura, e esta altura ideal para tomar decisões. É o governo também tem que intervir, é a federação, é a liga que tem que ter mais força, terá que ser independente, acho que sim, não esteja subjugada e que seja controlada, passa a expressão, pelo grande poder do futebol português. São os clubes grandes que têm, né? E a gente sabemos isso, umas vezes uns mais, outros menos, mas isto anda sempre um bocadinho à volta disto. Isto é uma pescadinha de rabo na boca, uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, eu acredito e tenho fé que as coisas podem ser mudadas e há essa intenção. Isso já é um sinal positivo. E quando se quer fazer e que há disponibilidade, e há aqui outra coisa que é importante, é a questão da certificação dos clubes. Acho que há clubes, e nós falámos no último programa, o problema da sustentabilidade e das condições de trabalho que determinados profissionais, o Inés falava ali contratos. Há jogadores, se calhar, que nem contratos têm. Porque há uma coisa que a gente não se pode esquecer. Também o inverso também é verdade. Não há jogo, não há clubes sem jogadores e não há futebol sem jogadores. Agora, os jogadores também precisam jogar nos clubes. Portanto, há aqui também esse problema. Agora, há jogadores que não vivem, sobrevivem, como o Inácio diz, em péssimas condições. Clubes não têm condições de trabalho nenhumas. Eu acho que tinha que haver uma maior fiscalização, uma maior organização, para que a gente tem esta frase, que é a nossa frase popular, quem não tem dinheiro não tem vícios. É uma frase porque isto tem que chegar a uma altura que tem que se separar o trigo do joio. E andamos aqui muitas vezes encapotados, porque, como o Inácio diz, há aqui situações de favor que têm que ser muitas vezes ocultadas e que têm que ser sustentadas e que dá jeito. Conclui, Vítor, conclui. É o momento agora, como o Zé diz, eu acho que subscrevo na totalidade, é o momento oportuno de tomar as grandes decisões do futebol português. E também se calhar à Primeira Liga. Porque na Primeira Liga também há coisas que nós sabemos que se passam e que se calhar estão muito bem camufladas, que nós sabemos como é que se fazem. Portanto, acho que é o momento ideal este que nós vivemos agora de pandemia, de fazer, não só na sociedade, não só no futebol, mas na nossa sociedade portuguesa, até noutras atividades. Porque nós sabemos, e quando eu falava em crise, que há coisas que estavam escondidas, que nós conseguimos reorganizar-nos de outra maneira e até se calhar às vezes com muito mais qualidade e se calhar valências que nós não tínhamos sido postos à prova e que neste momento até o Zé Eduardo, como grande empresário que é, sabe perfeitamente se calhar que na sua empresa, no momento de pandemia que atravessou, teve se calhar fazer se calhar alguns reajustes também, que se calhar para o futuro podem ser extremamente positivos na sua atividade comercial. Vítor, entretanto, olha, estás a dever um jantar ao Zé Eduardo porque lhe roubaste 2 minutos, portanto agora entendo-te com ele. Zé Eduardo, peço desculpa. Não, Zé tem essa faculdade de ser um homem da gastronomia também. Ele é que pode... Não. Zé Eduardo, a gente conhece o Vítor, este homem quando começa se empolga, não para, é imparável. Olha, vou pedir mais, há uma frase que o Eduardo disse no último programa que era... que eu achei genial. As pessoas aceitam a mudança, não aceitam é ser mudadas. E como frase final, não são 3 minutos, é 1 minutinho, José Eduardo. Traz alguma fé e algum ponto que queira ficar. Não, eu penso que aquilo que o Inácio e o Vítor Manuel disseram tem toda a razão de ser, cada um à sua maneira e cada um apontando em direções diferentes. Diferentes não, na mesma direção, mas com pontos de vista complementares. Primeira coisa que era importante, nós temos um exemplo que já foi falado, que é a questão da NBA, está farta de ser falado. É o exemplo mais feliz de como é que se promove o equilíbrio competitivo sem perder capitalização das equipas. Mas não vamos também para essa utopia, porque estamos aqui na Europa e estamos sobretudo no sul da Europa, onde há outra cultura. Agora,
há para já uma regra que tem que ser... Atenção que as regras, muitas das lacunas que foram aqui apontadas, há regras e leis que estão estabelecidas. São depois ladeadas e são ignoradas pelos clubes e depois, conforme o Vítor disse bem, não há quem depois faça uma fiscalização e tenha autoridade para fazer impor as regras e as leis. Isto é evidente. Há aqui uma questão que me parece a mim que é importante, que o Inácio tocou. Não é aceitável que os clubes possam ter 60 jogadores, contratos com... O Sporting e o Porto têm, eu termino já, o Benfica e o Sporting e o Porto têm essa capacidade, eventualmente, essa capacidade financeira, mas depois retiram o equilíbrio ao campeonato, porque ao estarem a aglutinar o maior número de jogadores, e jogadores com capacidade, começam de certa forma, entre comas, a falsear a competitividade do campeonato. Portanto, estou de acordo com aquilo que foi dito, há muito para falar, mas há sobretudo muito para fazer. Muito bem, meus senhores, eu agradeço-me imenso. É nestas alturas que eu me irrito com o relógio, porque realmente irrita-me profundamente, ainda por cima quando se está perante 3 pessoas inteligentes e que falam e com grande capacidade de comunicar e de contar histórias acima de tudo, que enfim, para uns gimbras como eu também já é histórias que a gente gosta de ouvir e acho que o espectador em casa também. Um grande abraço aos 3. Em relação a si, caro telespectador, muito obrigado. Lembrar o que falámos há bocadinho, a grande entrevista do Inácio, na próxima quinta-feira no Jornal A Bola, e que ele vai lembrar o 20º aniversário desse título do Sporting e de muitas outras coisas. E termino com uma frase que eu li, eu estava há pouco tempo a ler um texto de Constâncio Vigil, que é um jornalista uruguaio, que escreveu uma coisa, eu estava a ler um texto e ele escreveu uma coisa muito interessante que foi, pela forma como o homem ocupa o tempo, se calhar ele passa demasiado tempo na Terra. Isto é inquietante. O que estes tempos nos dizem é que nós temos a aprender a dar valor àquilo que importa, estamos a perceber o que é que faz a diferença, estamos a perceber se calhar onde é que devemos gastar o tempo, e este é o grande repto dos nossos tempos. É o meu trabalho de casa para si. Pense no seu tempo, pense como gasta o seu tempo, porque se o gastar bem, todo o tempo que passar nesta Terra será pouco, como esta conversa acabou de provar também. Um grande abraço, estamos juntos. Fique bem, fique com a Bola TV.